Olá, eu quero ler um texto da Palavra de Deus e depois meditarmos juntos através desse texto. Romanos 16, versículo de 3 a 5, nos diz o seguinte, a Palavra de Deus. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olhando para esse texto, e nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, onde nossos templos estão fechados, onde só podemos cultuar a Deus nas nossas casas ou através das redes sociais, eu quero pensar sobre esse texto com o seguinte tema: sua casa é um lugar de adoração? Sua casa é um lugar de adoração? Além desse texto, 1 Coríntios 16, 19, também nesse versículo vai repetir essa mesma palavra, a igreja que se reúne na casa deles. Em Colossenses capítulo 4, versículo 15, também vai falar sobre isso, a igreja que se reúne na casa deles. Ainda em Filemão 1, versículo 1 e versículo 2, também fala a igreja que se reúne com você em sua casa. Podemos ver através desse texto de Romanos e também desses textos que eu falei deles, que a igreja primitiva se reunia nas casas. E era interessante que essas casas não tinham nenhuma característica de igreja como hoje nós vemos. Não eram templos, não havia todo esse aparato que os nossos templos têm. Até porque os prédios começaram a surgir no ano 232 depois de Cristo. Então, quando eu pergunto, sua casa é um lugar de adoração? E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia iniciou o movimento igreja nas casas, isso nos leva a entender que muitas igrejas modernas, muitas igrejas hoje do nosso tempo, perderam a simplicidade do Novo Testamento. Acrescentaram muitas coisas na programação, no mobiliário, que não condiz mais com o que a Bíblia falava daquelas igrejas. Paulo, ele implantou diversas igrejas. E se nós olharmos essas igrejas, todas elas eram nas casas. Pelo que sabemos, quando Paulo iniciou as igrejas, sempre foi pensando em formar novas igrejas. Ou seja, começou na casa, como lemos no texto de Romanos, de Priscila e Áquila, mas depois foi se expandindo, foi crescendo. Então, hoje, nesse tempo de isolamento social, a sua casa tem sido uma igreja? A sua casa tem sido um lugar de adoração? Olha que interessante, as igrejas nas casas, elas são descontraídas, são informais, elas são ferramentas evangelísticas, porque elas ajudam a estreitar os relacionamentos. Sim, porque lá na sua casa, o seu vizinho vai se sentir mais à vontade e vai lá. Muitas vezes, se você chama ele para ir na sua igreja, templo, ele não vai, porque vai achar muito estranho aquele palavreado, aquelas liturgias que ele não entende. Então ele se sente perdido ali naquele ambiente. Agora, quando é a igreja na sua casa, o seu vizinho vai. Então é uma ferramenta evangelística.
Olha, algumas pessoas não frequentam mais igreja por causa do padrão delas. Você chega numa igreja, templo, aí as pessoas têm um estilo de vestimenta. Se você chega com uma vestimenta diferente, você já é olhado. Na hora que o pastor, o líder, quem está dirigindo o culto, fala algumas palavras, você se sente perdido, sem entender. Então, por isso que as igrejas na casa são descontraídas, são informais, são ferramenta evangelística. As igrejas na casa também ajudam a formar outras igrejas. Porque o seu vizinho que vai lá, ele pode, de repente, querer também que aconteça na casa dele. Ele goste daquele ambiente, gosta daquele momento ali de culto, e ele vai pedir para acontecer na casa dele. Olha, uma ferramenta evangelística. Outra coisa, a igreja nas casas, ela facilita treinamentos de líderes, de pastores, e isso ajuda no crescimento. Porque lá na casa, você, de repente, é o dirigente do culto, mas você usa algumas pessoas também para fazer isso. O autor de um livro chamado Peter Wagner, ele falou alguma coisa sobre crescimento de igreja no seu livro, que ele diz assim: o melhor método debaixo do céu para a evangelização é a implantação de igrejas nas casas. Então veja, a igreja nas casas, ela facilita tudo isso. Ela facilita o desenvolvimento, ela faz com que os relacionamentos se estreitam, ela faz com que as coisas aconteçam dentro de um contexto mais homogêneo, de um contexto mais fechado ali, onde as pessoas se sentem mais à vontade. Outra coisa, as igrejas nas casas foi o método que Jesus usou. Jesus deu a sua aprovação para as casas, para reuniões. Olha, uma casa onde Jesus foi adorado. A primeira vez que um grupo se reuniu para adorar Jesus e oferecer-lhe presente foi numa casa, na casa de Maria e José. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se a adorar e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Era uma casa, era um ambiente, não era um templo, não era um local litúrgico de culto. A casa de Pedro foi usada para uma reunião também. Olha, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegando tarde, trouxeram-lhe muito endemoniado, e eles meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Isso está relatado em Mateus 8, 14 e 16. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, a casa de Pedro começou também a ser um local de reunião, através da cura da sogra dele. Outra coisa, ide à cidade ter com certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26, 18. Um culto numa casa foi celebrado a ceia. Outra coisa, Jesus pregou a multidões reunidas em casa. Olha, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soubera que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta, e eles lhe anunciavam a palavra. Marcos 2, 1 e 2. Olha, alguns dias Jesus entrou em Cafarnaum e soubera que ele estava em casa. Novamente, reuniões, culto nas casas. Olha outro texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Novamente.
Olha só, eles adoravam junto regularmente no templo, todos os dias, reuniam-se em pequenos grupos nas casas para a comunhão e compartilhavam suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos 2:46. Atos 5:42 também fala, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar a Jesus Cristo. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava sentado por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo a Pedro, entrou-lhe e saiu Cornélio, e encontrou-lhe prostrado aos pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu sou homem. E falando com ele, entrou e encontrando muitos reunidos ali, numa casa. Atos 10, 24 e 47. A casa de Lídia, Atos 16, 40. A casa de Lídia foi um local de reunião. Então vejam, meus irmãos, tudo na Bíblia nos leva à casa. A casa alugada de Paulo. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugaram, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 30 e 31. Percebem quantos textos eu citei de reuniões nas casas, tudo registrado na Bíblia? Ou seja, a igreja nasceu nas casas. E eu tenho falado isso. Nesse tempo agora de pandemia, de isolamento social, será para que Jesus, para que Deus está nos deixando trancado dentro de casa? Vamos pensar assim. A partir da nossa casa, nós estamos cultuando a Deus. Nós não podemos entrar no templo. E nem por isso a igreja deixa de estar reunida. Estamos de uma forma virtual? Sim. Mas você com a sua família aí está reunida. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você faz o seu culto com a sua família, quando você assiste um vídeo como este de uma mensagem, quando você, na semana passada lá, assistiu uma conferência do encerramento do mês da família, do Summit, sexta, sábado e domingo ali, assistindo aquela transmissão, era um culto na nossa casa. Então, meus irmãos, vocês, amigos, que irão assistir a este vídeo, eu quero desafiar você. A sua casa tem sido um lugar de adoração? Nós temos visto muitas notícias, muitas informações de brigas, desentendimentos, separações, até mesmo morte dentro das casas nesse momento. Esses dias, um irmão conversando comigo pelo WhatsApp, ele estava comentando um caso que ele assistiu de reportagem na televisão, que o filho se trancava dentro do quarto porque ele não queria olhar para o pai dele. Porque o relacionamento pai e filho era tão ruim que o filho preferia ficar trancado dentro do quarto o dia inteiro para não olhar para o pai, já que era obrigado a ficar dentro de casa. Meus irmãos, quantas famílias estão vivendo assim? E eu vou dizer um mais. Muitas vezes famílias de crente, famílias de pessoas que falam que são servos de Deus, que servem a Deus, que cultuam a Deus, e estão vivendo dessa forma dentro de casa. Então é o momento de fazermos uma introspectiva, olharmos tudo isso que está ocorrendo e perguntar para Deus: Senhor, a minha casa tem sido uma referência para as pessoas como uma igreja do Senhor? Pergunte para Deus se a sua casa tem sido um local de adoração. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos isolados socialmente. Mas nem por isso
podemos deixar de cultuar a Deus. Então, que através dessa palavra, através desses textos bíblicos que nós compartilhamos, olhando para essa casa onde tudo se iniciou, eu quero desafiar você a colocar a sua casa diante do altar do Senhor, fazer da sua casa um local de adoração. Que a sua casa hoje se torne a igreja do Senhor. Até porque eu tenho falado isso e nós temos acompanhado os noticiários, não sabemos que dia vamos voltar para o templo. E ainda vou um pouquinho mais longe. E se nós não voltarmos para o templo? Isso pode acontecer, por que não? Os governantes fazem as leis, eles fazem as exigências. E se houver a permissão de Deus que isso aconteça, Deus sabe por quê e para quê que não vai permitir que o templo se abra mais. Porque de repente nós estávamos virando crentes templistas. Ou seja, chegou domingo, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que cultuar a Deus lá na igreja. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, igreja não é aquele local. Igreja é você. Igreja sou eu. Templo do Espírito Santo sou eu e você. Então, templo, local de adoração tem que ser a minha vida, a sua vida, a minha casa e a sua casa. Então, que em nome de Jesus, depois que você ouvir e assistir a este vídeo, você possa fazer uma oração colocando a sua casa, se ainda assim não está acontecendo, nas mãos de Deus, pedindo a Ele que ela se torne realmente um local de adoração. Ao levantar, ao almoçar, ao jantar, ao ir dormir, todos os momentos da sua vida aí na sua casa, que seja para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração sobre esse tema. Sua casa é um lugar de adoração. Romanos 16, 3, 5 fala sobre isso. Se reúne na casa deles. As igrejas na casa são local descontraídos, informais, ferramenta evangelística e estreita relacionamentos. As igrejas na casa facilitam o treinamento de pastores, de líderes e podem crescer. As igrejas do Novo Testamento, através de Jesus, Pedro e muitos outros, eram nas casas. Faça da sua casa um lugar de adoração. Amém? Que Deus possa abençoar sua vida e que essa palavra possa ter encontrado lugar no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.